Fala aí, minhas crianças, bom dia. Como vocês estão passando? Sei lá, eu fico preocupado, tipo, não posso estar perto, ou pelo menos gostaria de saber como vocês estão passando, se está dando para acompanhar as aulas e por aí vai, tá? Então, vocês sabem como me encontrar, até mesmo fora da plataforma. E enfim, vocês sabem que eu estou à disposição aí se precisar de alguma coisa. Então, galera, a intenção hoje é corrigir os exercícios que foram propostos na sexta-feira. A gente começou a estudar um outro tipo de sequência que é a progressão geométrica, ou PG, e nós vimos que toda sequência cujos termos a partir do segundo são obtidos através do termo anterior multiplicados por um valor constante que é chamado de razão, essa sequência é chamada de progressão geométrica. Além disso, nós vimos como determinar a razão, né, de uma sequência, de uma PG. Nós vimos que para determinar a razão de uma PG, basta a gente dividir qualquer termo a partir do segundo pelo termo anterior, e através da razão e da análise dos termos da PG, a gente tem como classificá-la. Nós vimos que as PGs elas podem ser crescentes, decrescentes ou constantes, assim como a PA. E a gente também viu que existem outras classificações, como a PG oscilante, quando a razão ela é negativa, ou existe um outro tipo de PG que é chamada de estacionária, quando o primeiro termo é diferente de zero e todos os outros termos são iguais a zero. Então, o primeiro exercício ele pede para que se determine a razão de cada PG e depois pede para classificar, tá? Então, no item A, observem que para determinar a razão eu peguei o segundo termo da sequência, que vale menos 2, e eu dividi pelo termo anterior, que vale 1. Ou seja, a razão dessa PG é igual a 2. E aí, então, observem que o primeiro termo da PG é positivo e a razão também é. Então, nós vimos que quando a PG ela tem essa característica, né, de ter a razão positiva e o primeiro termo também, essa PG ela é crescente. No item B, nós temos aí o seguinte, ó, peguei aqui o segundo termo, que vale 6, e eu dividi pelo termo anterior, que vale menos 2. Então, a razão é menos 3. E aí nós já vimos que quando a razão ela é negativa, a PG ela é oscilante. Beleza? A mesma coisa acontece no item C. Ó. Observem que eu peguei o segundo termo da PG, que vale menos 5, e eu dividi pelo termo anterior, que vale 5. Ou seja, essa PG tem como razão menos 1. Como a razão ela é negativa, essa PG ela é oscilante. Foi até aí? No item D, para determinar a razão primeiro, peguei o segundo termo, que vale 40, dividi pelo termo anterior, que vale 80. Então aqui eu consigo cortar um zero em cima, um zero embaixo, vai ficar 4 oitavos. E além disso, 4 oitavos eu consigo simplificar essa fração, obtendo 1 meio, que é a razão da PG. Só que tem uma parada. Observem que o primeiro termo ele é positivo. Tranquilo, é 80, é número maior do que zero. A razão, apesar dela ser positiva, mas é um número que está entre 0 e 1, porque 1 meio é 0,5. Então, quando a razão é um número, né, que está entre 0 e 1 e o primeiro termo é positivo, nós já vimos que essa PG ela é uma PG decrescente. No item E, primeiro, né, vou determinar a razão da PG, peguei o segundo termo, que vale 12, dividi pelo termo anterior, que vale 3, ou seja, a razão dessa PG vale 4. Então, observem que o primeiro termo dela é positivo e a razão também é positiva. Nesse caso, essa PG ela é crescente. No item F, observem que todos os termos são iguais, ou seja, a razão dessa PG vale 1. Quando a razão da PG é igual a 1, ela é constante. No item G,
para determinar a razão, ó, peguei o segundo termo que vale 1/2, dividi pelo termo anterior que é igual a 1. Quando a gente divide um número por 1, essa divisão é sempre o próprio número, ou seja, essa razão vale 1/2. Então, 1/2 é um número entre 0 e 1. E o primeiro termo que vale 1 é um número positivo. Então, aqui no item G, essa PG ela é decrescente. No item H, observem primeiro, vamos embora determinar a razão. Eu peguei o segundo termo, que vale -8, dividi pelo termo anterior, que vale -2. -8 divididos por -2 dá 4. Então, ó, a razão é positiva, mas o primeiro termo, que vale -2, ele é negativo. Então, nesse caso, nós temos uma PG decrescente. No item I, essa PG, eu peguei aqui o segundo termo dela, que vale -6, dividi pelo termo anterior, que é igual a 3, para poder determinar a razão, ou seja, a razão dela é -2, é negativa, e nós já vimos que quando a razão é negativa, a PG ela é oscilante. Prosseguindo, aqui no item J do primeiro exercício, primeiro vamos para determinar a razão dessa PG. Então, eu peguei o segundo termo dela, que vale -7/4, e eu dividi pelo termo anterior, que é -7. Então, reparem que eu tenho uma divisão de frações. Como é que a gente divide frações? A gente mantém a primeira fração, que no caso é -7/4, e a gente multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de -7 é -1/7. Então, aqui, ó, menos com menos na multiplicação é mais. Como é que a gente multiplica frações? A gente multiplica os numeradores, 7 vezes 1 é igual a 7, e depois a gente multiplica, os denominadores. 4 vezes 7 é igual a 28. Observem que 7/28, ele pode ser essa fração ela pode ser simplificada. Eu consigo dividir em cima e embaixo, o numerador e o denominador, pelo mesmo número, que é o 7, obtendo 1/4. Então, observe o seguinte, ó, o primeiro termo dessa PG é negativo, que é o -7, e a razão, que é 1/4, 0,25, é um número entre 0 e 1. Nessas condições, a PG ela é uma PG crescente. No item K, nessa PG, primeiro vou determinar a razão dela. Peguei o segundo termo, que vale -15, dividi pelo termo anterior, que vale 5. -15 divididos por 5 é igual a -3, e aí observem que essa razão ela é negativa. Como a razão é negativa, essa PG ela é oscilante. No item L, nessa PG eu peguei o segundo termo, para calcular a razão. Eu peguei o segundo termo, que é igual a 2 elevado à quinta potência, e eu dividi pelo termo anterior, que é igual a 2. Então, eu tenho ali uma divisão de potências de mesma base. Se vocês lembram, para dividir potências de mesma base, a gente mantém o primeiro expoente, que no caso é o 5, e a gente, no caso, inverte o sinal do segundo expoente. Então, observem aí que não faz diferença alguma se eu escrevo 2 como sendo 2 elevado a 1. Então, eu vou ter 2 elevado a 5 menos 1, 5 menos 1 é igual a 4, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Então, ó, o primeiro termo dela vale 2, que é um número positivo. E a razão, que é 16, também é um número positivo. Então, essa PG ela é uma PG crescente. No item M, observem aí a PG. Primeiro eu vou determinar a razão dela. Eu peguei ali o segundo termo, que é igual a 10 elevado a -1, e eu dividi pelo termo anterior, que é igual a 10 elevado a -3. Quer dizer, da mesma forma que o item anterior, para fazer essa divisão, a gente mantém a base, que é o 10, mantém o primeiro expoente, que é o -1, e a gente troca o sinal do segundo expoente. Como é -3, vai ficar mais 3. -1 mais 3 é igual a 2, ou seja, a razão dessa PG é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, observem que tanto o primeiro termo, que é 10 elevado a -3, quanto a razão são positivos. Então, nesse caso, essa PG ela é uma PG crescente. No item N, observem aqui, só para variar um pouco, ao invés de eu pegar o segundo termo, eu vou pegar o terceiro termo, que é 5 raiz de 5. E eu vou dividir pelo termo anterior, que é igual a 5. Então, 5 raiz de 5 divididos por 5, eu posso ali simplificar, posso cortar o 5 em cima e embaixo, sobra só a raiz de 5. Então, observem que o primeiro termo vale raiz de 5. É um número maior do que zero. E a razão também, no caso, é raiz de 5, que também é um número maior do que zero. Então, nesse caso, nós temos uma PG crescente.
No exercício número 2, ele só está pedindo para escrever algumas PGs que satisfazem determinadas condições. Então, ó, aqui no item A, ele pede para determinar uma PG de 4 termos, sabendo que o primeiro termo vale menos 3 e a razão vale 2. E aí o que a gente viu? Qualquer termo a partir do segundo, numa PG, ele é determinado através do termo anterior multiplicado pelo valor da razão. Então, se o primeiro termo vale menos 3 e a razão vale 2, o segundo termo da PG vai ser igual a menos 3 vezes 2, igual a menos 6. O terceiro termo da PG vai ser o termo anterior, que é o segundo, que é igual a menos 6, vezes o valor da razão, que isso não muda, evidentemente, que é igual a 2. Ou seja, o terceiro termo dessa PG vale menos 12. O quarto termo dessa PG é o termo anterior, que é igual a menos 12, vezes a razão, que é igual a 2. Ou seja, o quarto termo da PG é igual a menos 24. De tal maneira que a PG pedida é essa que aparece aqui no item A, sombreada. Tranquilo? No item B, ele pede para escrever uma PG de 6 termos, sabendo que o primeiro termo vale 100 e a razão vale 1 meio. Então, o segundo termo, né, é o primeiro termo que vale 100 multiplicado pela razão, que é 1 meio. Galera, multiplicar um número por 1 meio é a mesma coisa que dividir esse número por 2. Ou seja, o segundo termo dessa PG vale 50. O terceiro termo da PG é dado pelo termo anterior, que é o 50, vezes a razão, que é igual a 1 meio. 50 vezes 1 meio é igual a 25. O quarto termo é o termo anterior, que é o 25, vezes a razão, que é igual a 1 meio. Ou seja, aqui eu tenho 25 meios. Tranquilo? O quinto termo da PG eu tenho dado pelo quarto termo, que é 25 meios, vezes o valor da razão, que é igual a 1 meio. E aí como é que a gente faz essa multiplicação? A gente multiplica os numeradores, 25 vezes 1 é igual a 25, e a gente multiplica os denominadores, 2 vezes 2 é igual a 4, ou seja, o quinto termo dessa PG vale 25 quartos. O sexto termo da PG é o termo anterior, ou seja, o quinto termo, vezes a razão, que é igual a 1 meio. Ou seja, aqui nessa multiplicação eu estou multiplicando os numeradores, 25 vezes 1 é igual a 25, e eu vou multiplicar os denominadores, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a PG pedida aqui no item B é essa que aparece aqui sombreada. Aqui no item C, ele pede para determinar uma PG de 5 termos, sabendo que o primeiro termo vale 7 e a razão vale menos 3. Então, o segundo termo é dado pelo primeiro termo, que é 7, vezes o valor da razão, que é menos 3. Então, eu tenho 7 vezes menos 3, mais com menos na multiplicação é menos, 7 vezes 3 é igual a 21. O terceiro termo da PG é o termo anterior, que vale menos 21, vezes o valor da razão, que é igual a menos 3. Então, a gente tem aqui o seguinte, menos com menos na multiplicação é mais, 21 vezes 3 é igual a 63. O quarto termo da PG é o termo anterior, que é 63, vezes o valor da razão, que é igual a menos 3. Então, eu tenho mais com menos na multiplicação é menos, 63 vezes 3 é igual a 189. Para finalizar, o quinto termo dessa PG é o termo anterior, ou seja, o quarto termo, menos 189, vezes o valor da razão, que é igual a menos 3. Menos com menos na multiplicação é mais, 189 vezes 3 dá 567. Portanto, a PG que foi pedida é essa que aparece aqui destacada, no item C. Para finalizar, o item D, ele pede para determinar uma PG de 4 termos, sabendo que o primeiro termo vale menos 5 e a razão vale 2. Então, o segundo termo é dado pelo primeiro termo, que é menos 5, vezes o valor da razão, que é igual a 2. Menos 5 vezes 2 é igual a menos 10. O terceiro termo da PG é dado pelo segundo termo, que é menos 10, vezes o valor da razão, que é igual a 2. Ou seja, menos 10 vezes 2 é igual a menos 20. O quarto termo da PG, nós temos, que no caso vai ser o terceiro termo, que é menos 20, vezes o valor da razão, que é igual a 2. Ou seja, menos 20 vezes 2 é igual a menos 40, e a PG que foi pedida no problema é essa que aparece aqui no item D, destacada. Então, pessoal, a tarefa dessa aula é responder o quiz. Está bem simples, mas é o esquema que eu já tinha falado na outra semana.
A partir de agora, quer dizer, só consegue responder o quiz quem logar na plataforma com o e-mail criado pela Seduc. Às vezes isso acontece até comigo, tá? De dar problema. Quando eu acesso pelo celular, no canto superior esquerdo, tem lá aqueles três traços. É só você clicar ali, né, selecionar aquilo e depois você escolher o e-mail da Seduc. E se você estiver acessando isso pelo computador, aí no canto superior direito você consegue trocar sua conta, tá bom? Mas eu acredito que vocês não devam ter problemas com relação a isso. Na próxima aula, a gente já vai trabalhar com a fórmula do termo geral de uma PG. Então, sabe, o esquema vocês já sabem, eu estou disposto a ajudar vocês naquilo que for necessário, tá? Se achar complicado mandar mensagem pela plataforma, pode me enviar um e-mail, ou então catar o meu número com o Kainan e me mandar mensagem no WhatsApp e a gente vê o que pode ser feito, tá? Um grande abraço, mantenham-se em casa e estudem, tá?